minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Já chega deixando seu likezão, se inscrevendo no canal. Bora ver se a gente consegue bater a meta de 500 inscritos. Estamos quase chegando. Eu acho que falta talvez, acho que uns 30 inscritos por aí. Então já vai aqui embaixo, deixa a sua inscrição, irmão. Não paga nada e é isso, tá? Dia 18 de novembro, 6 joguinhos nessa rodada de NBA. Bora lá, só comentar sobre Grupo Free ontem, tá? Infelizmente a nossa best do dia, o Gianni, saiu machucado. O resultado tá aí na tela, tá? A gente tá 2,02 unidades no mês e 0,90 na temporada, tá? Apenas 27 entradas, que foi aí praticamente o número de dias. Só teve um dia que eu não mandei, porque eu mando uma por dia, tá? Enfim, ficamos aí nessa pela lesão. Ele já estava com 14 pontos em 3 minutos e o Max explodiu para quase 40 pontos aí. Em relação ao nosso grupo VIP, tá? Ontem também foi um dia de muito azar, tá? Muitas coisas aconteceram para culminar numa queda de unidades. Acho que foi 1,30, se eu não me engano, caiu, mas tá tranquilo, porque dias assim acontecem, a gente tem que focar no longo prazo. 5,32 unidades no mês aí de novembro e na temporada 14,84. Então quase 15 unidades de lucro aí. Tamo bem. E é isso, tá? Se você quer entrar no nosso grupo free, link na descrição. Se você quer entrar no nosso grupo VIP para assinar, é só acessar o nosso site, tá aqui na descrição também. Beleza? Bora pra cima e mais um videozão. Chegando agora no nosso primeiro jogo de hoje, tá rolando o Magic Golden State Warriors, possíveis quintetos iniciais na tela: Stephen Curry, Will Richard, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green. Do outro lado, Jalen Suggs, que tá como questionável, Desmond Bane, Franz Wagner, Tristan da Silva e Wendell Carter Jr. Tá lembrando que o Paulo Banqueiro continua fora, e com isso eu já gosto muito dessa linha, tá? Franz Wagner para marcar 20 pontos, acho que é um cara que tá assumindo muito a pontuação do time, tá? Os dois jogos aí sem o Banqueiro, na verdade os três, tá? Porque o Banqueiro saiu nesse jogo aqui, que foi há 2 jogos atrás, 3 jogos atrás, né? Foi o jogo, se eu não me engano, que o Banqueiro saiu, tá? E aí o Banqueiro só jogou 12 minutos ali, ele anotou 28 pontos e nos outros dois sem ele 25 e 29, tá? É um cara que sempre tá cobrindo essa linha, então isso aqui dificilmente não deve acontecer na noite de hoje, tá? É bem interessante na minha visão. Outra coisa que eu gosto também, 15 pontos do Desmond Bane, tá? Eu acho que são as duas válvulas de escape do ataque do Orlando Magic e a pontuação deve ficar concentrada muito nesses dois jogadores, tá? Outra coisa que eu acho bem interessante aqui, que pode ser legal, que eu confio muito para acontecer nesse jogo, são 20 pontos do Jimmy Butler, tá? Eu acho que ele tem tudo para vir a cobrir aí, o matchup favorece essa pontuação dele e ele deve vir para anotar pelo menos esses 20 pontos. Em relação às assistências, eu fiquei meio assim em algumas coisas aqui, porque o mercado desse jogo ele tá bem fechado, tá? A verdade é essa. Eu dei uma olhadinha aqui com alguns detalhes e eu percebi o mercado bem fechado. Não sei se pegaria alguma coisa, tá? O que pode ser legal aqui são 5 assistências do Draymond Green, mas sem muito aquela certeza de, pô, não é uma entrada que, tipo assim, é certeza de pegar. Acho que você pode dar uma olhadinha, dar uma atenção para essas 5 assistências do Draymond Green, nada mais além disso, tá? Em relação aqui aos rebotes, tá um pouco fechado, tá? Mas eu acredito muito nesses 5 rebotes do Desmond Bane, tá? Eu acho que o time do Golden State cede muitos rebotes em alguns momentos e o matchup permite que o Desmond Bane consiga pegar bons rebotes, tá? Jogadores da característica dele conseguem pegar bons rebotes contra o Golden State, então eu gosto dessa linha de 5 rebotes do Desmond Bane, tá? Ainda mais porque o time não vai ter o Paulo Banqueiro, então sobra mais rebotes aí para os outros jogadores. Beleza? Em relação às bolas triplas aqui, tem que se ligar, tá? Em relação a isso, é um mercado que tá bem esmagado. E aí a gente tem que pensar o seguinte: essas bolas de três são duas defesas aqui que trabalham muito, muito forte no perímetro. Então, acho que não vai ter tanto espaço assim. Ficar ligado. Mas se eu fosse pegar alguma coisa, duas do Desmond Bane tá legal. Uma do Will Richards também, bem interessante. Nada mais além disso, beleza? Trio de arbitragem tende a ser um pouco faltoso. Então, vamos olhar aqui esse mercado de lance livre, como é que tá. Jimmy Butler, 7 lance livre, pode ser legal, tá? Deixa eu ver mais aqui. O do Franz Wagner pode ser bom, tá? 7 lance livre, eu acho que ele é muito agressivo e deve sofrer essas faltas aí para cobrar 7 lance livres. Se isso aqui cair para 5,5, com certeza é dentro de 200%, tá? Nesse jogo, é só isso. E bora lá pro próximo.
Chegando aqui agora nesse segundo jogo, tá? Brooklyn Nets e Boston Celtics. Eu confesso pra vocês que esse é um dos jogos que eu tô com menos vontade de apostar hoje, mas tem algumas oportunidades aqui, vou comentar, tá? Por primeiro, possíveis quintetos iniciais na tela pra vocês, tá? Derek White, Peyton Pritchard, Jaylen Brown, Jordan Walsh, Neemias Queta, do outro lado, Igor Dame, Terrence Mann, Michael Porter Jr., Noah Clowney e Nick Claxton, tá? É um jogo bem fechado na minha visão, só que eu vejo um favoritismo pro Boston Celtics, tá? Porque tem mais jogadores completos. Eu acredito que isso aqui pode estar bem legal, tá? Menos 3,5 do Boston Celtics. Dá para arriscar até no máximo menos 4,5, tá? Mas além disso, eu não me arriscaria num jogo como esse. Vamos lá, em relação à pontuação, eu gosto dessa linha do Derek White, tá? De 15 pontos. Eu acho que ele se reencontrou aí no ataque do time do Boston Celtics e deve anotar pelo menos esses 15 pontos hoje. Em relação à pontuação, só isso, tá? As outras coisas estão muito esmagadas. Assistências, eu também gosto dessa linha do Derek White de 5 assistências. Acho que tá bem interessante. Inclusive, o Derek White você pode explorar até essa linha mais baixa, tá? 14 pontos em 28 tá legal. Até mais do que 15 pontos, tá? Tinha visto, acabei esquecendo de comentar aqui. Então, em relação às assistências, 5 assistências do Derek White, eu acho interessantíssimo, tá? E no mais, não pegaria. Na verdade, vou falar para vocês, tá? 3 assistências do Terrence Mann aqui tá muito interessante. 1,60. Não sei porque que essa odd tá assim. Mas eu acho que ele tem tudo para cobrir, tá? É o que eu falo. Eu sempre trago bets aqui que os caras têm tendência a fazer. Só não sei se lá na hora do jogo eles vão conseguir chamar essa resposta e fazer isso que a gente precisa, né? Em relação a rebotes, não vou pegar nada, tá? E em relação às cestas de 3, muito cuidado, tá? O mercado tá muito fechado. Muitas poucas oportunidades, também não vou pegar nada. A arbitragem que é um pouco em cima do muro, tende um pouco para o over, mas é uma arbitragem que não dá para confiar. Então, tomar cuidado, por isso que é por esses outros fatores, também fator de mercado aqui, que eu tô talvez evitando de pegar mais coisa nesse jogo, tá? Tô vendo aqui, nossos lances livres, não tem nada que me chame muito a atenção, além de 4 lances livres do Michael Porter. Eu gosto muito dessa linha. Gosto muito mesmo. É um cara que tá muito agressivo. Eu acho que o time do Boston Celtics tem tudo para levar ele ali no lance livre 2 vezes ali, completar. 2 faltas completas. Sem Enuan, já leva o Michael Porter para linha no lance livre. Isso aqui, na minha visão, tende a bater na noite de hoje. Beleza? Nesse jogo é só isso. E bora lá pro nosso terceiro jogo. No terceiro jogo de hoje, tá? Agora Atlanta Hawks e Detroit Pistons, possíveis quintetos iniciais na tela. Muito cuidado nesse jogo. Tá uma incerteza muito grande, então a gente vai tentar passar o melhor aqui, caso no cenário que os jogadores vão para o jogo, tá? Kate Cunningham, Duncan Robinson, Alza Thompson, e Isaiah Stewart e Jalen Duren, lembrando que o Alza Thompson e o Kate Cunningham estão como questionáveis, tá? E do outro lado, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Zachary Richardson, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis também, Kristaps Porzingis e Zachary Richardson como questionável, além do Okongo aqui, tá? Por que tem que tomar cuidado? Porque o mercado aqui, ele se protege, tá? O mercado, por exemplo, aqui, esses 20 pontos do Jalen Johnson, a 1,62, é bem legal, muito legal, tá? Mas se o Porzingis for confirmado para o jogo, essa odd vai subir, ela não vai ficar em 1,62. Porque o mercado se protege. Se o Porzingis for confirmado fora, ele tá aqui, tá? Se ele for confirmado fora, aí é que essa odd vai descer mais. Eu acho que ela desce para 1,50. Se ele for confirmado, ela deve subir para 1,76, 1,80, tá? E na minha visão, por mais que o Porzingis vá ou não vá para o jogo, isso aqui tem muito valor, tá? Jalen Johnson, mas espera. Espera as stats oficiais para a gente ter a certeza que se isso aqui realmente é muito interessante, tá? Outras pontuações que eu gosto desse jogo: 22 pontos do Kate Cunningham, se for para o jogo, tá? Muito interessante também. E aqui, 13 pontos do Nickeil Alexander-Walker, também gosto bastante, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação, é isso. Em relação às assistências, gosto muito dessa linha do Cade Cunningham. Também acho que ele vai liderar aí o time em assistências. E esse time do Atlanta Hawks cede muitas assistências para os armadores adversários. Eu acho que eu prefiro até as assistências dele do que a pontuação, tá? Então, se for para escolher um dos dois, eu com certeza, pessoalmente, escolheria as assistências, tá? Em relação às assistências aqui no time do Atlanta Hawks, eu gosto muito dessa linha do Nickeil Alexander-Walker, tá? De 3 assistências aqui. Acho que ele tem tudo para cobrir. O de 1,43 tá legal, principalmente se o Porzingis for pro jogo, tá? Aí é que eu gosto mais ainda. Em relação aos rebotes, eu gosto dessa linha do Jalen Duren, tá? De 10 rebotes, acho que ele tem tudo para cobrir essa linha frente a esse time do Atlanta Hawks. O Atlanta tem uma transição muito rápida e cede muitas bolas de 3, cede muitos rebotes, principalmente oriundos de bolas triplas. Então eu acredito que o Jalen Duren deve pegar pelo menos esses 10, tá? Em relação
As bolas de 3. Gosto de algumas coisas aqui, mas vou preferir me ausentar, tá? O mercado tá um pouco esmagado e também com essas incertezas não tem muita coisa interessante. Trio de arbitragem tende a ser faltoso nesse jogo, tá? Não tanto, sem muito exagero, mas tende a ser um pouco faltoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Vou falar a real pra vocês, talvez aqui 4 lances livres do Nikhil Alexander-Walker esteja legal, tá? Eu acho que ele tem tudo pra cobrir, tem momentos do jogo que ele agride muito a cesta. E com certeza ele vai ser agressivo hoje e deve cobrar pelo menos esses 4 lances livres. Beleza? Nesse jogo é só isso. E bora lá pro próximo. Chegando aqui agora no quarto jogo de hoje, tá? San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Cam Spencer, Jalen Wells, Cedric Coward, Jaren Jackson Jr., Zach Iri. Lembrando que o Jamoran continua fora aí, tá? Saiu no último jogo, continua fora, tá? Jerome também. Corey Pippen Jr. também, tá? Do outro lado, de Aaron Fox, Julian Champagne, Devin Vassell, Harrison Barnes e Luke Cornet, tá? Vamos lá. Em relação aqui à pontuação. Lembrando, tá? No time San Antonio, Stephon Castle e Victor Wembanyama fora no jogo de hoje, tá? Mesmo assim, mesmo com essas ausências, eu vejo um favoritismo pro time de San Antonio, tá? E Aaron Fox vem muito forte aí para liderar o time hoje, assim como Devin Vassell também devem puxar o time em pontuação, em organização de jogo. Então eu gosto dessa linha aqui, 1,43 dá para, na minha visão, dá para se arriscar, porque esse Memphis é realmente muito abaixo, principalmente sem o Jamoran, tá? Em relação à pontuação, o que é que eu gosto aqui? Eu gosto desses 10 pontos do Santi Aldama, tá? Acho que ele tem tudo para cobrir no dia de hoje. Acho interessante essa linha aqui. Eu dei uma olhada e eu acho que ele vai ter um volume de jogo muito absurdo e deve cobrir, tá? 25 pontos de Aaron Fox, tá interessante. Acho que dá até pra pegar essa linha baixa aqui, ó. 21 pontos dele, tá bonito, tá? 21 pontos dele aqui, tá bem interessante. Dá para explorar alguma coisa em relação à pontuação, só isso, tá? Em relação às assistências, eu gosto dessa linha do Fox. Como ele vai jogar praticamente só ele ali armando o jogo, acho que dá para pegar alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá essa linha de pontos e assistências dele. 33,5. Mano, eu acho que ele tem tudo para cobrir isso aqui, tá? Acho que ele tem tudo para cobrir esse pontos e assistências aqui na noite de hoje. Acho que ele vai puxar muita pontuação e vai assistenciar bastante seus companheiros de equipe, tá? Em relação às assistências, só isso. Em relação aos rebotes, tá? O que é que eu gosto aqui? Sendo bem sincero, sem o Ibanyama, para mim não dá para não pegar 5 rebotes do Julian Champagne, tá? Eu gosto muito dessa linha quando o Embi não joga e ele é titular, se ele for titular, eu gosto dessa linha, tá? Acho bem interessante, dá para pegar aqui também 7 rebotes do Luke Cornet, que eu acho que tem tudo para ele buscar esses rebotes também, tá? Em relação às bolas de 3, isso aqui para mim não existe, tá? Com certeza é a melhor bet na minha visão do jogo inteiro. Duas bolas de 3 de Vassell. É óbvio que eu tô falando isso, não é pra você pegar uma unidade, jogar no ódio em 25. Não, você junta várias coisas do nosso vídeo, o que você acha mais plausível, vai e faz aí a sua própria bet, tá? Eu só dou essas dicas para dar um norte para vocês. Para mim, não tem condição de não pegar duas bolas triplas do Vassell aqui, independente se bata ou não, já que ele vai ter tudo para bater nesse jogo. Com certeza isso aqui é muito interessante, tá? Essa odd não deveria estar isso aqui nunca no mundo. Tá? Em relação às bolas de 3, não vou me arriscar mais em nada. Arbitragem totalmente em cima do muro, então na minha visão não dá para perceber se ela é under ou se ela é over. A tendência é que ela puxe um pouco para o under, então ficar ligado nisso aqui, tá? Em relação a esses lances livres, uma incógnita bem interessante aqui. Não sei se eu pegaria nada além de uma coisa, tá? Eu gosto muito desses dois lances livres cobrados do Luke Cornet. O cara sendo titular, ele joga muito agressivo ao garrafão e com certeza deve cobrar esses dois lances livres em algum momento, porque o time do Memphis faz muitas faltas, tá? Então, nada além disso. E bora lá para os nossos dois últimos jogos de hoje. E vamos lá, família, para mais um jogo, tá? Los Angeles Lakers e Utah Jazz, possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Keyonte George, Mikhail, Case Bailey, Lauri Markkanen, Jusuf Nurkic. Do outro lado, Luka Doncic, Austin Reeves, Max Smart, Rui Hashimura, DeAndre Ayton. Lembrando que o LeBron James pode estrear hoje, tá? Está listado como questionável, já aparece no mercado aqui, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque com certeza se ele for para o jogo, ele deve vir no quinteto titular, até porque só teve um jogo na história que o LeBron não saiu do banco, tá? E foi para não vaiarem o Anderson Varejão entrando em quadra, tá? Realmente ele fez isso, foi a única vez. Eu acho muito difícil se o LeBron James for pro jogo. Hoje ele deve ser titulado, vai ter uma limitação de minutos com certeza, tá? Na minha visão, muito difícil ele estrear sem ter uma limitação, mas vamos aqui se basear como se ele tivesse essa limitação ou como se ele não fosse
pro jogo, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação, o que é que eu gosto aqui? Eu gosto muito dessa linha do Reeves, tá? Por mais que o LeBron volte, eu acho que ele tem tudo para cobrir essa linha aqui. É uma válvula de escape no ataque do time do Los Angeles Lakers, que não tá tão forte assim, fica tudo tanto muito na mão do Doncic e muito na mão do Reeves. Então 20 pontos dele aqui eu acho bem interessante, principalmente com essa defesa bem fraquinha do Utah Jazz, tá? Em relação à pontuação dos demais jogadores, não sei se eu pegaria nada, tá? Acredito que não. As linhas estão um pouco fechadas e esmagadas. Então, ficaria de fora aí. Em relação às assistências, gosto dessa linha do Keontae George, tá? De 5 assistências. Ele dá muito mais assistência quando joga em casa. Mas o Los Angeles Lakers está sofrendo em relação aos armadores adversários, tá? A defesa tem que melhorar. Então, eu acho que isso aqui tem tudo para acontecer, tá? Em relação às assistências dos demais jogadores, não sei se eu pegaria nada. Nos rebotes, gosto dessa linha do Nurkic, tá? 7 rebotes, acho muito difícil ter um jogo que o Nurkic não pega essa linha. Então, acho bem interessante esses 7 rebotes dele. Eu acho que essa odd vai, inclusive, cair até o horário do jogo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa bem legal. Acredito que não. Só isso, tá? Em relação às bolas de 3. Pô, por mais que tenha uma limitação, eu acho que o LeBron tem tudo para fazer pelo menos uma bola tripla, tá? Vai ter muito espaço. Essa defesa do Utah Jazz é uma das piores defesas de perímetro da liga, tá? Então, eu acho que o LeBron James deve matar pelo menos uma. Mas se for para pegar um que eu gosto, que eu acho que vai cobrir a linha, o Hashimura, eu acho que ele vai receber muito essa bola no corner, principalmente no corner, tá? E deve matar pelo menos essas duas bolas de 3, tá? Vamos aqui até ver as tentativas do Hashimura, porque pode ser legal dependendo da linha, tá? Pô, essa odd não me agrada muito não, tá? Eu acho que dá para pegar as duas bolas de 3 convertidas e é isso. Em relação à arbitragem, tá? Vamos lá, arbitragem que tende a ser muito faltosa nesse jogo, uma das arbitragens mais faltosas da noite. Vamos ver aqui o que é que pode ser interessante nesse jogo. Pô, falar a real para vocês, eu gosto desses 10 lances livres do Luka Doncic, tá? Vai cavar muitas faltas durante o jogo. Acho que tem tudo para cobrir essa linha ainda mais com essa arbitragem, beleza? Em relação aqui ao time do Utah Jazz, não vejo nada de tanto valor. Nesse jogo é só isso. Bora pro último jogo do dia, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers. Chegando aqui agora no último jogo do dia, tá? Começa amanhã, a 1 da manhã. Pelo amor de Deus, jogo tarde demais, mas vamos lá, tá? Portland Trail Blazers e Phoenix Suns, possíveis quintetos iniciais na tela aí, tá? Devin Booker, Ryan Dunn, Dylan Brooks, Royce O'Neal e Mark Williams. Lembrando que Grayson Allen e Jalen Green continuam fora do outro lado. Sharon Sharp, Tumani Câmara, Jeremy Grant, Danny Avdija e Donovan Klinga. Lembrando que o Drew Holiday tá como duvidoso. Eu acho que quando eles colocam como duvidoso é muito difícil um jogador ir pra partida, tá? Porque ninguém tem certeza da sua real condição. Vamos lá. Em relação à pontuação, eu gosto muito dessa linha do Danny Avdija, tá? Sem o Drew Holiday, principalmente, ele deve assumir ainda mais o protagonismo. Gosto muito dessa linha. Dá para explorar aqui 20 pontos dele. 1,25, tá bem legal. Não fica feio aí e dá para buscar. Outra coisa que da minha visão dá para buscar, 25 pontos do Devin Booker, tá? Também bem interessante aí, ó, de 1,32. Em relação à pontuação, só isso. Dando uma olhada nas assistências aqui, tá um pouco fechado, tá? Uma coisa que pode ser interessante aqui são 3 assistências do Shaedon Sharp, tá? Principalmente sem o Drew Holiday, eu acho que ele deve puxar um pouco mais dessas assistências. Em relação aos rebotes, não sei se eu pegaria nada, tá? O mercado tá um pouco fechado, então vamos se ausentar aqui. Em relação às bolas de 3, gosto dessa linha do Dylan Brooks, tá? De 2 bolas triplas aqui, mas muito cuidado. Defesa do Portland Trail Blazers é uma das melhores de perímetro da liga inteira, então ficar ligado nisso aqui. Acho que 2 do Dani Avdija também pode ser legal. E esse mercado aqui desse jogo tá um pouco fechado, tá? Tomar muito cuidado em relação a isso, esperar as atualizações oficiais aí para pegar. A arbitragem também extremamente faltosa, tá? Uma das arbitragens mais faltosas da noite aí, se não a mais faltosa, tá? Em relação aqui aos lances livres, vamos ver o que é que dá pra gente buscar, tá? Eu acho que aqui pode ser interessante 6 lances livres do Jeremy Grant, tá? Vai jogar como titular muito provavelmente. É muito agressivo a sexta, deve cobrar esses 6 lances livres aí a qualquer momento, beleza? Outra coisa que eu gosto bastante, apesar do cara ser reserva e vir alguns minutos reduzidos para a quadra, 2 lances livres do Nick Richards pode ser interessante também, tá? De 1,60. E nesse jogo é só isso, ficar atento nas outras casas de aposta no mercado de faltas, tanto nesse jogo de também no jogo do Lakers, são os dois principais que são mais faltosos na noite de hoje, beleza?
Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá? Vamos tentar chegar em 500 inscritos. E vou falar baixinho mais uma vez. Chegou até aqui, irmão? Comenta 01 aí embaixo. Já falei, tô vendo todo mundo que tá assistindo os vídeos até o final. Então, a gente depois vamos fazer um negócio da hora aí pra essa galera, beleza? Só lembrando, quer entrar no nosso grupo free? Link na descrição. Quer assinar o nosso grupo VIP? Dar uma oportunidade pro nosso trabalho? Nosso site está aqui na descrição, você vai encontrar todas as informações lá, beleza? Ou se você estiver lá no free, tem o arrobazinho do nosso suporte, @suporte Godeiro no Telegram, você também vai conseguir todas as informações, beleza? Tamo junto, rodadinha de 6 jogos, tá? Acho que eu consegui entregar o melhor possível aí para vocês, agora vai depender deles lá, beleza? Muito obrigado pelo seu acesso, tamo junto e até amanhã.